Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Tudo bem com os senhores, com as senhoras, com os prezados, com as prezadas, com os meus clientes, com os interessados pelo conteúdo, também para os meus colegas, para os meus amigos, familiares. Espero que estejam todos ótimos, dentro do possível e com muita saúde. E se não estiverem, com certeza, ainda hoje, irão ficar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou advogada e fundadora desde 2017 do Telesatiro Advocacia, é claro, né? Eu sou advogada. E nós trabalhamos com direito civil de forma ampla, né? Então, com tudo aí referente ao direito civil, nós atuamos. E como prometido, no vídeo de ontem divulgado nas redes sociais, não no YouTube, porque era um vídeo extremamente curto, de 2 minutos, ainda nesta semana, e hoje é quinta-feira, mas é atemporal o vídeo de hoje, então, né, por hora é atemporal, então serve, não tem problema. Nós vamos falar de processo civil e acredito que hoje eu não vou conseguir, mas no máximo até sábado eu vou fazer aí um paralelo com o Oscar 2022, falando aí do Will Smith, Chris Rock, Panteras Negras e George Floyd. O que isso tem em comum? Até porque o Telesatiro Advocacia também tem uma boa dose aí de política e cultura, né? Então não é sempre que a gente está divulgando esses assuntos, temáticas, mas quando possível nós divulgamos. Mas, com relação ao assunto principal de hoje, que é processo civil, nós vamos falar sobre custas processuais, beneficiário da justiça gratuita, quais são os custos que realmente o autor, né, e o réu, ou a ré, ou a autora, né, possuem quando eles contratam um advogado a fim de ingressarem no poder judiciário, ou seja, o conflito será resolvido judicialmente e não extrajudicialmente. Então, quais são os gastos? Seriam apenas os honorários advocatícios ou existiriam outros gastos também? Portanto, é disso que rapidamente nós falaremos no vídeo de hoje. Assim sendo, primeiramente, com relação aos honorários advocatícios, cada estado possui ali uma tabela da OAB pertinente a cada estado, constando os valores mínimos referente à prestação de serviço do advogado, seja extrajudicial ou seja judicial. Tá? Então já começa por aí, se o senhor ou sua senhora quiser saber sobre os honorários advocatícios do advogado. Então, vamos tomar como exemplo um divórcio consensual, ou então uma ação em que o advogado ele tenha cobrado 5 mil reais. Então pode ser uma ação consumerista, voltada aí para o Código de Defesa do Consumidor, ou enfim. Vamos trabalhar com a quantia, com a importância de 5 mil reais. E daí, eu pago esses 5 mil reais para o advogado, seja à vista, seja parcelado. É só esse custo que eu terei? Ou eu terei outros custos a mais? Então, já te respondo que sim. Se você não for beneficiário da justiça gratuita, até porque todos têm direito ao acesso à justiça. Então, nós temos os hipossuficientes, aqueles que não têm condições de arcarem com custas processuais. E daí eles não vão poder fazer jus ao poder judiciário? Claro que não. Então, eles são considerados beneficiários da justiça gratuita. Todavia, nós temos aqueles que podem aí arcar com as custas processuais. Logo, é claro que eles vão ter acesso ao poder judiciário, todavia, primeiro precisarão arcar com as custas processuais. Em sede
de ação, que nós chamamos de petição inicial, petição nada mais é do que pedido, são formulados pedidos, então é a ação inicial, é a ação judicial. É recolhido o valor de 1% em cima do valor da causa. Então, vamos imaginar não os honorários, mas o valor da causa. Que o valor da causa seja aí de 20 mil reais. Então, vai ser recolhido 1% em cima de 20 mil reais, que é igual a 200 reais, tá certo? E fora isso, também existem outras custas. E quais são essas custas? Portanto, além disso, para quem não for considerado beneficiário da justiça gratuita, além do recolhimento de 1% sobre o valor da causa, também terá custas com a taxa de mandato. E o que é a taxa de mandato? É a procuração, é o advogado. Não tem a procuração adjudícia, em que o cliente outorga poderes ao advogado? Então precisa aí ser paga a taxa ou a custa de mandato, né? Que geralmente, pelo menos aqui em São Paulo, está no valor de R$ 27,31. Enfim, R$ 27,00 e alguns centavos, agora eu não me lembro de cabeça. E ela é gerada, né, uma guia DARI, pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Além disso, também nós temos as custas com a petição inicial, que nada mais é do que a ação. Tá legal? Então, também é necessária pagar essas custas, que é o valor de 1%. Tá? Então, quando é gerada essa guia DARI, ali o advogado preenche e vai colocar o valor respectivo de 1% sobre o valor total da ação. E nós temos também a taxa referente à citação. A citação de quem? Do réu ou da ré, né? Que é o valor atualmente. Nós temos ali alguns tipos de citação, mas em regra é citação com AR, que em 2022 está no valor de R$ 26,00. Com relação à guia de citação, ela é paga pelo Banco do Brasil. As outras duas taxas, que é de mandato e a taxa da petição inicial do 1%, é através da guia DARI, tá? Portanto, se o senhor ou se a senhora não for considerado beneficiário da justiça gratuita, terá esses custos. Ademais, ingressei com a ação. De repente, o juiz, ele indeferiu os meus pedidos. Ou ele indeferiu todos, ou ele indeferiu parcialmente. O que eu posso fazer? Eu posso ingressar, né? Eu posso interpor, aliás, um recurso. E se eu não sou beneficiário da justiça gratuita, eu vou ter que pagar esse recurso também, tá? A depender do recurso aí que seja interposto. Então, percebam que não ser beneficiário da justiça gratuita traz sim um custo que não é, né, só com honorários advocatícios. Né? Nós temos essas taxas. No mais, também ocorre de repente o juiz ele aceitar todos os seus pedidos, ou ele aceitar parcialmente e você, autor, tudo bem que ele aceitou parcialmente, mas a parte contrária, que é o réu, que é a ré, interpor um recurso. E dependendo de como seja elaborado esse recurso, que vai para a segunda instância, portanto, o caso todo ele é avaliado por 3 desembargadores, né? Então já é segunda instância. Às vezes é interessante o autor oferecer aí, por exemplo, contra-razões. Se eu estiver falando de um recurso de apelação, por exemplo. Então, ele vai se manifestar contra o recurso do réu. Tem que pagar se você não é beneficiário da justiça? Tem que pagar. E não é barato.
para ser beneficiário da justiça, eu tenho que ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos? Não. Eu já tive clientes em que ele possuía um salário aí, né? Trabalhava em regime seletista e possuía um salário de 12 mil reais. Só que ele tinha diversos gastos, 3 crianças, convênio médico, escola particular, despesas essenciais do lar, entre outras coisas a mais. E na conta bancária dele, ou a conta bancária era negativa ou praticamente não tinha saldo, né? Tem muitos advogados que simplesmente dão ali uma declaração de hipossuficiência para o cliente assinar e pede um ou outro documento e está achando que vai conseguir os benefícios da justiça gratuita para o cliente e muitas vezes não consegue. Então, comigo é declaração de hipossuficiência, declaração de renda média mensal, se a gente está falando de um profissional liberal ou de um autônomo, boletos referente a aluguel, convênio médico, escola, entre outros custos a mais. E muitas vezes a gente consegue, pelo menos consigo a justiça gratuita, deixando ali bem especificado, tá bom? E se você for beneficiário da justiça gratuita, não vai ter que arcar com as custas processuais, o que já é muito bom e já é uma economia, não é verdade? Outro adendo que eu já ia esquecendo, extremamente importante, é o seguinte: o senhor, a senhora ingressou ali com uma ação judicial em face de uma empresa, de uma pessoa física, jurídica, enfim, tanto faz. E de repente você perdeu a ação. E você não é beneficiário da justiça gratuita, ou seja, tem todas essas custas e tudo mais. Além de você ter arcado com honorários advocatícios, custas processuais, você também vai ser obrigado a pagar a parte contrária as custas processuais que a parte contrária possuiu. A mesma coisa a parte ré, né? Ou réu. O autor ganhou a ação, o réu, se não for beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que arcar com as custas processuais que a parte contrária teve. Então, vamos imaginar que a parte contrária teve um valor total aí de R$1.000 de custas processuais. A parte contrária vai ter que arcar com essas custas processuais. No mais, o juiz ele vai arbitrar honorários sucumbenciais, que são diferentes de honorários contratuais, a parte vencida. Portanto, a parte vencida não, a parte que venceu. Portanto, a parte vencida vai ter que pagar também esses honorários sucumbenciais ao advogado da parte que venceu. Então, vamos imaginar aí que o valor da causa é de R$10.000 ou de R$20.000, como nós usamos o exemplo. E o juiz arbitre 10% de honorários sucumbenciais ao advogado da parte que venceu a causa. 10% de R$1.000 é igual a R$1.000. 10% de R$10.000 é igual a R$1.000, desculpem. Portanto, além das custas processuais que deverão ser pagas à parte que venceu, também deverá ser pago os honorários sucumbenciais, que, lembrando, é diferente de honorários contratuais. Então, realmente não é um gasto pequeno. Interessante que o advogado junte muitas provas que demonstre que realmente o cliente dele é hipossuficiente e não simplesmente uma declaração, uma coisinha ou outra, porque geralmente o juiz vai indeferir. Tá certo? Fica a dica de hoje e até o próximo tema. Um beijão!